depois nós vamos seguir lendo outros textos. Deus me deu a oportunidade de escrever esse texto há muitos anos atrás. Está no livro meu chamado Avivamento Now. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pensamento sobre a unidade da igreja. Amém? Por que é tão difícil o povo do nome se unir? Por que isso? Nós cantamos Jesus, Jesus e só Jesus, sim ou não? Sim. É verdade ou não? Sim. É só Jesus. Mas aí, um não quer unir conosco porque é Jesus mais o lava-pé. O outro não quer unir conosco porque é Jesus mais a barba. O outro não quer unir conosco porque é Jesus mais a gravata. O outro não quer unir conosco porque é Jesus mais isso. Então não é só Jesus. E aí há uma dispersão. Vamos ver um pouquinho sobre isso essa noite. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até Curitiba. Mas aqui é o confins da terra, irmão. Dá uma olhadinha de Israel para cá. Aqui é os confins da terra. Amém? Porque é de lá para cá, não é daqui para lá, né? Amém? E até os confins da terra. Senhor Deus, fala conosco. Ensina-nos a tua preciosa palavra. Nós possamos aprender mais e mais de ti, Senhor, e que o teu bom nome seja glorificado através da vida de cada irmão, através da vida de cada irmã. Senhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, e que o teu bom Espírito ache guarida em nossos corações. Amém e amém. Sempre, irmãos, fiquem à vontade. Há muito tempo eu me preparei, eu tenho preparado para falar com o povo do nome, com pastores, com líderes do nome, sobre essa situação no século 21. O bispo nos lembrou hoje aqui que esse final de semana teve o Descende. E, irmãos, a arena aqui de futebol aqui, do Atlético ali, né? A arena do Atlético, lotada, irmão, lotada de gente supostamente adorando a Deus. Lamentavelmente, tristemente, vergonhosamente, muitos unicistas estavam ali. E por que eu falo isso? Irmãos, porque desde que a igreja é igreja, ela é perseguida. Ela não é idolatrada. Quando a igreja é bajulada, ela tem problemas. Ela tem problemas. E isso foi em vários lugares. Eu sei que acho que todas as capitais do Brasil, não sei se outras cidades também, mas todas as capitais do Brasil fizeram esse movimento. No mundo, em vários lugares, fizeram esse movimento. E a grande repercussão que nós encontramos é que parece que vem um pseudo-avivamento aí. Mas um avivamento que não produz transformação. Porque o texto aqui fala de um avivamento e ele diz assim: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Amém? Fala para o seu irmão assim: o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Agora você pergunta para ele: para quê? Para que o poder do Espírito Santo vai vir sobre mim? E o texto diz: para que você seja testemunha. Amém? Exaltado o nome do Senhor. Então, algumas perguntas nós temos que nos fazer essa noite. E a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: por que há tantas igrejas? Por que nós não nos reunimos como reuniram lá no Descende, né? E todo mundo num conglomerado unicitário, pregando a palavra e cantando e orando? Por que não? Por que há tantos movimentos? E por que o movimento unicista é relativamente pequeno? Silas Malafaia falou no debate da melodia há um tempo atrás que nós somos a minoria da minoria da minoria. Por quê? Outra pergunta: por que somos pessoas desconhecidas?
Claro que entre nós, todos nós nos conhecemos, sim ou não? Mas da porta para fora somos desconhecidos. Por que nós não vivemos essa unidade? Porque nós somos considerados uma seita. Por que nós vivemos esse quadro e parece que o povo do nome vive uma paralisia espiritual? Alguns pregadores antigos, eles se utilizam do texto que o Senhor Jesus fala assim: não temas, pequeno rebanho. E com isso parece que nós nos satisfazemos em falar assim: não, é que nós somos esse pequeno rebanho. Mas será que é isso que Deus quer? Será que então o fato de uma igreja unicista ser grande, ela não está de acordo com a vontade de Deus? Será que esse é o ponto? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ver é que quando nós falamos de dispersão, é mistério que isso aconteça entre o povo do nome. É mistério, irmãos. Por quê? Pense um pouquinho. Eu sempre faço essa proposta nas minhas aulas de teologia, na matéria de eclesiologia, eu sempre faço essa proposta. E eu pergunto para os irmãos: o que é melhor? Pensa você. Uma igreja com 300 membros ou 10 igrejas com 30? O que seria melhor? Uma porta aberta com 300 membros e as pessoas se amontoando, aglutinando, pessoas em pé no corredor, ou 10 igrejas com 30 pessoas? Talvez você tenha a sua perspectiva aí. Eu, pessoalmente, acredito que 10 igrejas com 30 tem um resultado muito maior do que uma igreja com 300. Porque 10 portinhas abertas com 30 pessoas, sempre vai aparecer mais um ali, mais um, e sempre vai estar ganhando almas para o reino de Deus. Isso é um pensamento meu. A primeira resposta que nós temos: por que tanta igreja? E o primeiro motivo que nós precisamos responder é porque o próprio Senhor Jesus fundou a igreja. E a igreja, ela é como um corpo. Em algum momento ela é comparada ao corpo humano. E o nosso corpo, irmãos, ele é cheio de juntas, de medulas, de ossos, ele é cheio de coisas aqui. E é interessante que o meu dedo mínimo, ele não olha para o dedão do pé e fala: eu sou melhor porque eu fico à mostra e você fica escondido. Não! Se por acaso em algum momento eu bater o dedo na quina, essa mão imediatamente ela já vai correr para socorrer, e todo o corpo ela vai vibrar, ela vai tensionar de dor para ajudar aquele membro. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que existem lugares que você alcança que eu jamais alcançarei. Existem lugares que o pastor Carlito alcança lá em Araucária que eu nunca vou conseguir alcançar, que o bispo Rubens alcança em Pinhais que eu não alcançarei, que o pastor, o irmão Carlito, o irmão Arlindo, me perdoe, ele alcança no sítio cercado do trabalho dele que eu jamais alcançarei. Que a pastora Margarida alcança lá no Tatuquara, lá do outro lado, lá no como que é? Coelha? Como é que chama lá o bairro? Tomás Coelho, que jamais alcançaremos. Mas somos um em Cristo Jesus. E lembre-se que Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor disse assim: olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a igreja, ela é de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos melhor, porque acho que, eu sei que vocês entenderam, mas acho que estavam pensando na janta. A igreja, ela é de Deus. Amém. Só que os movimentos, elas são dos homens. Verdade. Amém? A igreja de Deus, ela é soberana. E as portas do inferno jamais irá prosperar contra a igreja de Deus. Mas os movimentos, ele é do homem. Ele é feito para atrair, para agradar. O Senhor chama Pedro a uma responsabilidade e fala: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Algumas pessoas nesse texto em particular confundem a Bíblia Sagrada, e aí nós temos que invocar o texto que diz: meus filhos pereceram porque lhes faltou
Conhecer. Amém? Esse texto não está falando, eu digo que tu és Pedro e sobre essa pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Não. O que o Senhor está tratando ali é sobre a revelação que Pedro teve, de que Jesus Cristo é Deus. Amém? É sobre isso que está falando esse texto aqui. É óbvio que Jesus é a pedra de esquina. Depois Pedro lá na sua carta ele relata isso. Mas aqui agora ele estava falando: olha Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre isso que você acabou de falar agora, eu vou edificar a igreja de tal maneira que essa igreja ela não será abalada pelo inferno. E é por isso, irmãos, que existe tantos movimentos universitários, às vezes pequenininho, e você fala, não tem razão de existir. Não funciona, é disfuncional. 3 pessoas na igreja, se você olhar, o que os irmãos ofertam e dizimam, não paga nem a água que eles tomam, não paga nem a luz da igreja, e você olha, você pensa que é uma coisa disfuncional, mas ela é preservada, ela é sustentada, por quê? Porque o Senhor disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém. Jesus não tem 2 igrejas. Glória a Deus. Jesus não tem 3 igrejas. Jesus só tem uma igreja. E é por isso que o inimigo não quer a unidade do povo do nome. É triste, irmãos. Mas nós tivemos um movimento, o bispo Rubens conheceu, os pastores que estão aqui também conheceram. Nós tivemos um grande movimento chamado Senub. Eu tive a oportunidade de pregar em Cuiabá, no Senub. Você imagina, irmãos, mais de 1.200 pastores. Ali, irmãos com a cuia de chimarrão aqui do Rio Grande do Sul e outros com cuia de tereré, ali invocando o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, se o Senub fizer uma reunião, não junta 400 pastores, porque a ideia de Deus não é uma ideia de nós estarmos aglutinados, mas é uma ideia de nós nos esparramarmos e sermos testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Conseguem compreender isso? Deus tem uma ideia de união. Amém. Aleluia. Deus tem uma ideia de união e nós precisamos estar cientes disso. Se alguns dos irmãos estão aqui e mudam para Araucária, vamos usar isso como exemplo, e muda em Araucária, não tem o porquê falar, pastor, vai lá e abre uma igreja próxima. Não temos porquê abrir igreja, porque lá já tem igreja do Senhor. Amém? Amém. E nós precisamos compreender essa ideia da unidade. Quando o Senhor olhou desde a Gênesis, lá em Gênesis 2:18, e ele olha e ele fala assim, não é bom que o homem viva só. E ele criou a mulher para que ela fosse uma companheira. Assim é a igreja do Senhor. Assim somos nós, irmãos. Nós não nascemos para viver só. Nós nascemos para andar em comunhão. Mas nós precisamos também entender que essa comunhão não nos aglutina. Isso que o pastor falou agora há pouco, lá em Hebreus 10:25, ratifica isso. Não deixemos de congregarmos como é de costume alguns. Você sabe que a cada dia isso tem proliferado e as pessoas têm deixado de estar buscando a face do Senhor. Mas irmãos, a comunhão é para os santos. Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos convivem em comunhão. Amém? A comunhão é para os santos. Deus se interessa por nossa comunhão. Deus se interessa por nossa alegria, por nosso amor, por nossa graça. Quando estamos congregados, nós temos a oportunidade de compartilhar um com o outro a nossa alegria. Nós temos a oportunidade de compartilhar um com o outro os nossos pensamentos, os nossos ideais. Jesus nos incentiva a isso e nós devemos estar dessa forma, mas nós sempre precisamos lembrar que o Senhor Deus precisa de cada um de nós. Amém? Amém? Amém. Travou meu coisa aqui. Glória a Deus. Peraí. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Pois onde estiver 2 ou 3, é isso? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós falamos, irmãos, das igrejas, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, como diz a Bíblia Sagrada, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos levar em consideração em que nós estamos reunidos. Lamentavelmente, o povo do nome perdeu um pouco a questão da unidade, porque um se considera superior ao outro. Eu, conversando com um pastor ontem, falando sobre o culto de hoje, e esse pastor falou para mim assim: olha, eu acho que a igreja do nome de Jesus, a igreja unicista, ela é pequena porque os pastores só têm uma mensagem, não sabem pregar outra coisa. E aí eu falei para ele assim: graças a Deus que o seu pensamento não vale nada, o que vale é o que está na Bíblia. É verdade. Porque é isso, no final das contas. O que você pensa não vale nada. O que eu penso não vale nada. Agora o que vale é o que está na Bíblia. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar uma igreja que ela foi reunida lá em Mateus capítulo número 16, que nós acabamos de ler agora há pouco. E logo eles caminharam, e o Senhor falou em Mateus 16 assim: olha, não conta isso para ninguém, fica quietinho. E eles ficaram quietinhos, e eles viram o Senhor Jesus Cristo ser crucificado e não falaram nada. E eles viram a ressurreição de Cristo e não falaram nada. E em um determinado momento estavam reunidos olhando para o Senhor, e o Senhor começou a subir no meio deles. Eles começaram a ficar atônitos, olhando os céus, e logo o anjo falou: varões galileus, porque olham para o céu. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, Ele mesmo voltará. Aleluia. E um pouquinho antes, no Evangelho de Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus disse assim: e eis aqui, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Promessa do Senhor para a vida da igreja. A igreja do Senhor que se reúne em o nome do Senhor, ela nunca está sozinha, porque Deus está conosco. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está aí com você aonde você está. Em vários verdejantes. Você estiver vendo um sol escaldante, se tiver sede, Ele será a água que vai saciar a sua sede. Obrigado, Jesus. Se você tiver fome, Ele será um pão vivo que vai saciar a sua fome. Se você estiver necessitado de um refúgio, Ele é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não teremos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, igreja do Senhor, Obrigado, Senhor, e obrigado. aonde estiver você, reunido em nome do Senhor, ali está o Senhor. Promessa do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Promessa do Senhor. Não fique atônitos olhando, olha o que aconteceu. Esse Jesus que subiu, Ele mesmo voltará. Amém, Jesus. Agora, fiquem em Jerusalém, calma. Fiquem calmos. E para culminar, era uma festa grandiosa. E essa festa grandiosa, ela tinha um problema muito sério, porque você sabe que numa festa grandiosa, sempre a gente fica mais valente. Sim ou não? Sim. E os judeus estavam ali, prosélitos de toda nacionalidade estavam ali. A Bíblia cita pelo menos 16 idiomas, mas havia muito mais pessoas. E essa igreja, e esse Pedro que falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja, esse Pedro, eles estavam no aposento alto quietinho, orando, falando com Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quando de repente surge um vento poderosíssimo, um som de um vento poderosíssimo, e enche toda a casa. Paralelo a esse vento que deveria apagar o fogo, foram vistos na cabeça de cada um línguas repartidas como que de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles precisavam do Espírito Santo para ser testemunha. Sem o Espírito Santo você não pode ser testemunha. É assim, Simples assim. verdade. Precisava do Espírito Santo para ser testemunha, e de repente o Espírito Santo inundou aqueles 120. O próprio Pedro, que havia negado a Jesus há pouco tempo atrás, agora ele se põe em pé e fala: ei, aqui não tem ninguém bêbado não, são 9 horas da manhã.
Favor respeitar esse povo que está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, diminuir aí um pouquinho, que isso aqui é poder de Deus. É verdade. O profeta Joel profetizou isso: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então calma aí. Glória a Deus. Esse Jesus que vocês, o crucificado Deus, o fez Senhor e Cristo de todos nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Esse Jesus grandioso. Glória a Deus. Davi falou sobre isso. Olha, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os seus inimigos por escabelos dos seus pés. Davi, nós sabemos que ele está enterrado e o seu túmulo está muito bem guardado ali, mas esse Jesus, o túmulo dele está aberto. Nele não estão os seus ossos ali parados, não entrou em decomposição, porque o Senhor prometeu que o justo não sofreria decomposição. Amém. Aleluia. Você imagina uma mensagem dessa? Glória a Verdade, Senhor. Deus. Você consegue imaginar? 120 ali atrás, assim: fala mesmo, Pedro, mas você vai morrer. Fala, Pedro, mas você vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E o povo atônito, mais de 2.000, 3.000 pessoas, 4.000, 5, 6.000 pessoas ali, parado, olhando, e Pedro pregando. Glória a Deus. E termina a palavra dizendo assim: com essa e outras palavras, dizia: salvem-se dessa geração perversa. Amém. Aleluia. O que eu vou fazer então? Aí Pedro falou a mensagem do século XXI. Eu não sei você, mas eu amo essa mensagem do século XXI. O que faremos, valores irmãos? Procura a igreja mais perto da sua casa. Não é essa mensagem que se deu hoje? Não é a canção que nós cantamos hoje? Não importa a igreja que tu vês, se teus pés no Calvário tu está. Deus falou: você quer saber o que eu vou fazer? Você quer saber mesmo? Arrependa-se cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Existem muitas igrejas porque o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Existem muitas igrejas diferentes porque muitas vezes, lamentavelmente, elas não seguem a Bíblia Sagrada. E aí existe muito porque cada um monta segundo a sua própria concupiscência. Montam segundo o seu próprio fanatismo. Seja fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo econômico, seja o que for. Existem pastores, eu conheço alguns pastores que abriram as suas igrejas porque o sonho deles era ser igual a Edir Macedo. E era só andar de jatinho para cima e para baixo. Cada um tem a sua própria concupiscência. Olha o que diz em João, capítulo 5, versículo 39. Quando você for procurar um canto para congregar, quando você for procurar a igreja, olha: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim. Amém? Amém. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Quem testemunha a respeito do Senhor? E quem mais deve testemunhar a respeito do Senhor? Nós, quando formos cheios do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai amar a Bíblia Sagrada. Você vai se importar com a Bíblia, você vai querer viver a Bíblia. Aí você fala assim: pastor, mas é tão difícil compreender a Bíblia, é tão difícil entender. Vamos ver o que Tiago, capítulo 1, versículo 5 fala. Mas se alguém falta sabedoria, como é que está escrito lá? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém falta sabedoria, peça ao Senhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Amém? Amém. Amém? Amém. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus quer nos livrar, irmãos, das ciladas, do laço do passarinheiro. Deus quer nos livrar do escândalo, do erro, da religiosidade. Irmãos, não se engane. Eu preciso ser claro para vocês. Não se engane. Não é porque uma igreja batiza em nome de Jesus, ela está fazendo a coisa certa. Tem muitas igrejas que batizam em nome de Jesus que estão caminhando a passos largos para o inferno. Analise as escrituras e veja se a palavra de Deus, ela corrobora, ela assina embaixo, ela protocola, ela concorda com o que se está pregando desde a plataforma. Porque senão, irmãos, nós perdemos o nosso passo. Lembra que está escrito no Salmos capítulo 119, versículo 5? Quem se lembra? 119, versículo 105. Quem se lembra antes de...
e luz. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu e você não precisamos mais nada a não ser a palavra do Senhor. Obrigado, Eu Senhor. e você não precisamos Obrigado, mais nada a não ser a palavra do Senhor. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou sobre algumas pessoas que não querem ler e que rejeitam a Sagrada Escritura, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam na mentira. Vocês sabem sobre isso. O peso de uma mentira. O peso degradante da mentira. Porque o problema da mentira, irmãos, não é que a pessoa vai pegar o texto bíblico e simplesmente vai ler João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não! Isso aí também é mentira. Mas é muito mais um erro de leitura do que uma mentira. O problema da mentira é aquele que vem do seu pé do ouvido e fala: você viu o pastor Carlito? Pastor Carlito agora? Não fala nada. Não fala nada para você. Esse é o problema do peso da mentira. Que destrói e acaba. Mas é mistério que aconteça, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela não perecerá diante das portas do inferno. E não importa o peso de glória que possa acontecer sobre o povo, as pessoas lá fora, elas vão sempre ter que encontrar com o Cristo que você serve, com o Cristo que você adora. Portanto, lembre-se, irmãos, não confunda quando nós olhamos a palavra de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia fala assim: naquele dia, muitos falaram assim: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Isso não é coisa para trinitário, irmãos. Isso é coisa de unicista. É que a gente pensa: não, eu sou batizado no nome de Jesus, eu tenho um escudo aqui e logo eu estou livre. Quem muito é dado, muito será cobrado. Você tem a revelação de que Jesus é o único e verdadeiro Deus? Você tem o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus? Então saiba de uma coisa: você é um alvo fácil para o diabo. Por isso que diz a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se tem algo que nós não podemos estar distante, é da sombra do Cordeiro. Ele tem que estar aí fazendo sombra sobre as nossas vidas, porque o inimigo quer destruir você. Para que no último dia você fale: mas eu preguei tanto no nome de Jesus, mas eu falei tanto, eu profetizei tanto. E o Senhor simplesmente fala: mas eu não te conheço. Terceiro motivo que existe muitas igrejas é porque existem muitos homens gananciosos, amantes de dinheiro. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro é bom, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom. A gente precisa de dinheiro. O vizinho aqui nos ofereceu esse terreno do lado aqui e vem de pacote a velhinha que mora ali. Aqui o pacote. Você compra e não leva a velhinha de brinde. Se a gente tem dinheiro, a gente compra. Mas a gente não tem. Então dinheiro é bom. Só que quando o nosso coração está no dinheiro, quando o nosso coração está nas coisas que o dinheiro traz para nós, nós perdemos o nosso alvo, que é Cristo. É verdade. Existem muitas igrejas que estão sendo estabelecidas na terra somente por causa de dinheiro. Isso é verdade, não tem o que fazer. Tem muita gente que só abre a igreja por causa de dinheiro e porque isso e aquilo. Vocês sabem disso, nós ensinamos aqui sobre dízimos e ofertas, nós estamos aqui sobre primícias. Olha que bênção, porque você é fiel aí, olha quanta primícia nós temos. E o Senhor continue abençoando a sua vida por causa dos seus votos, por causa da sua obediência à palavra de Deus. Enfim, tudo isso é uma bênção. Só que, irmãos, entendam uma coisa: os céus, ele não é comida e não é bebida. Os céus, ele não é dinheiro. No céu você não pode comprar a sua entrada no céu com o dinheiro que você tem no seu bolso. Verdade. Você não pode comprar. Um pastor você até consegue comprar. Um pastor você até consegue pegar e comprar.
alguns desses pastores, mas os céus você não consegue comprar. Então existem muitas igrejas por causa da ganância, existem muitas igrejas porque pessoas, elas se sentem bem nelas. Existem igrejas que pregam a palavra de Deus, sim ou não? Prega a palavra de Deus. E isso não faz muito bem para as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas querem ouvir mentira. As pessoas querem que você entorta e você dá uma revelada e solta uma mentira, não importa se é mentira, mas revelou, ai, tá Deus. As pessoas querem que você bajule o pecado e o erro, para que elas fiquem aí, ai, eu gosto tanto desse lugar. E não importa se são igrejas contemporâneas, e não importa se em vez de fazer adoração a Deus, fazem adoração ao Zé. E a saia da Maria que começa a rodar por aí. Você não sabe disso, a Maria Padilha tem 7 saias, tá? Só para você ter uma ideia do que está se falando por aí. Misericórdia. E não importa, porque o importante é nós entendermos de cultura e ser muito radical. Vocês sabem disso, o problema que eu tive aqui na igreja. Quando cantaram uma canção aqui chamando a igreja de prostituta, vocês lembram disso? E eu falei, opa, essa música aqui não pode cantar aqui não. Vocês lembram disso? Porque não pode. Ou se adora a Deus, aqui não se pode nem adorar o irmão. A gente não pode cantar, você é um espelho, nem isso a gente pode cantar aqui. Porque aqui se adora a Deus. Aleluia. Aqui se exalta o Senhor. Aqui se glorifica o Senhor. Aqui se nós tirarmos o sapato, não é porque esse lugar aqui é mais santo, ou aí é menos santo, ou não. Aqui se nós tirarmos o sapato, é só se ele estiver me machucando e eu não conseguir pregar a palavra de Deus. Mas se eu conseguir pregar, vocês não vão sentir meu chulé nunca. E nem o irmão do lado aí, pelo amor de Deus, não vai tirar o sapato perto dele. Senão vai cumprir 1000 canhão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Mas se o seu sapato estiver apertando, e você toda vez que você for levantar e ele te machucar, arranca o sapato, irmão, e adora o Senhor. Glória a Deus. Se a sua gravata estiver te enforcando, e você arranca a gravata e adora o Senhor. Glória a Deus. Se o seu coque estiver apertando o seu cabelo, irmã, que está machucando, você não consegue, arranca esses grampos da cabeça e adore ao Senhor. Sejam livres em Cristo Jesus. Exaltem ao Senhor. Aleluia. Exaltado ao nome do Senhor. Eu sinto que o Senhor está aqui neste lugar. Jesus está aqui esta noite. Aleluia. Pronto para abençoar a sua vida. Amém. Algumas pessoas falam sobre o movimento unicista e falam assim, mas é tão pouquinha gente, é tão mesquinho. Já falei para vocês, em uma certa ocasião, um rapaz falou para mim, eu prefiro ter comunhão com os trinitários do que com o povo unicista. Irmãos, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam disso. Que quem matava os nossos irmãos era o movimento trinitário. Miguel de Cervantes, se você nunca ouviu falar sobre ele, foi um médico, ele foi um teólogo e ele foi um unicista. Ele foi condenado à morte por João Calvino por causa da mensagem do nome. Amém? Aquela mulher Joana d'Arc que foi queimada viva, e alguns falaram que ela era bruxa, ela era um unicista. Foram queimados pelo movimento trinitário, pela Inquisição. Então não se engane, irmãos. Não, eu não estou falando aqui para vocês saírem babando e rasgando os trinitários no meio. Não, mas uma coisa você precisa levar em consideração: nós somos considerados o mínimo do mínimo, pequeno do pequeno. Por alguns, eles consideram dessa forma, porque simplesmente o inferno é um lugar muito amplo e espaçoso para quem queira ir para lá. Mas para os que querem ir morar no céu, tem que aprender a sentar do lado do irmão e dividir o mesmo perfume que ele tem aí. Porque logo a trombeta vai soar e nós vamos nos encontrar com Cristo. Glória a Deus. A grande desculpa para o movimento unicista, e essa é uma desculpa esfarrapada, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 32. E é uma desculpa esfarrapada, uma desculpa vergonhosa. Eu espero que você nunca carregue essa desculpa. Quando alguém falar para vocês, por que vocês são pequenininhos? Fala, é por incompetência mesmo. É melhor você falar que a gente é incompetente do que você usar isso aqui, ó. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Amém.
Essa é a desculpa mais esfarrapada que o crente unicista pode ter. Nós somos pequenos porque nós cometemos alguns erros. Existem alguns erros que eu quero mostrar para vocês. Primeiro erro que nós cometemos é nós entendermos que nós somos chamados para ser pequenininho. Eu sou tão pequenininho. O meu Jesusinho me deu uma benzinha e eu vou para o meu cultinho bater minha palminha e dar meu glorinha. Vou dizer uma coisa para você: o Deus que habita nesse lugar é um Deus grande. E Ele opera coisas grandiosas. Talvez para o seu irmão o que Deus opera na sua vida seja pequeno, mas para você tem que ser grande, tem que ser maravilhoso, tem que ser miraculoso, tem que ser grandiosíssimo. O Senhor tem duas classes de crente que Deus não pode usar, irmãos. Duas classes de crente. Um é o anão. Eu sou mais pequenininho daí. Quem sou eu? Oh, meu Deus. Não, crente anão não dá, irmão, porque ele para subir aqui, ele tem que... E ele não consegue. E outra classe de crente que Deus não pode usar é o gigante. Gigante é feito para levar pedrada. É para morrer. Mas o apóstolo Paulo fala sobre uma classe de crente. E ele fala assim: até que todos alcancemos a estatura de um varão perfeito. É isso que Deus procura em você. Deus não procura coitadismo. Deus não procura um minimalismo da sua parte. Eu sou tão pequenininho. Quem me dera. Não, Deus não procura isso em você. Se você tem complexo de inferioridade, procure um psicólogo. Porque o nosso Deus, Ele opera milagres grandiosos. Ainda hoje Ele continua manifestando a sua graça. Ainda hoje Ele continua manifestando o seu poder. Ele não é um Deus de gente que tem complexo de inferioridade. Glória a Deus. Não temos pequeno rebanho. Olha, nós somos esse pequeno rebanho. É assim mesmo a vida. Não. Há algo que nós precisamos compreender. A igreja do nome é pequena porque ela comete erros teologais gravíssimos. Gravíssimos. Existem igrejas unicistas que são verdadeiros centros de macumba e que querem revelar sexo de neném, e que querem revelar quando não tem nada para revelar, aí sai procurando uma coisa ou outra para dar um Hadouken na pessoa, para a pessoa fazer. Isso é macumba, bruxaria. Foge dessa confusão. Existem igrejas unicistas que cometem erros teologais gravíssimos. Não conhecem a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, colocam nos seus púlpitos para tocar os seus músicos, porque o que importa é uma boa música. Então colocam pessoas em pecado, colocam homossexuais, colocam ladrões, colocam pessoas que com vícios, colocam pessoas cheias de pecado nos púlpitos para tocar, para agradar o povo. As igrejas unicistas, existem igrejas pequenas porque eles simplesmente não se importam com a sua alma, não se importa com fazer você ir morar no céu, simplesmente quer que você esteja aí. E daí você vem aqui. E daqui você leve o pastor para a pizzaria depois do culto, porque daí sim nós vamos ter uma grande igreja. Não, irmãos, importa que vocês saiam daqui todos bravos comigo, mas no próximo culto voltem aqui de novo perguntando assim: mas a quem iremos, se nesse lugar tem palavra de vida eterna, salvação para o pecador? Não, irmãos, o Senhor Deus me chamou ao ministério esse ano, fazem 30 anos que o Senhor Deus me chamou para ser pastor. Eu louvo a Deus que eu nunca precisei pregar no púlpito, nem saia e nem gravata. Quem me acompanha desde o meu início sabe disso. Eu nunca precisei pregar e falar: a irmã com essa saia aí não, a irmã com essa manguinha aqui, lá no inferno vai ter um monte de irmã com manguinha. Eu nunca preguei isso na minha vida. Nunca preguei gravata, nunca preguei televisão, nunca preguei nenhuma asneira dessa. Eu respeito quem prega, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando, eu nunca preguei isso. Isso são erros teologais. Você já imaginou igrejas que proibiam televisores? E não pode ter televisão. Televisão, lembra quando tinha antena para fora? Que era o rabo do capeta que ficava ali. Era assim, não era?
Chifre do capeta. Ou era aquela escama de peixe, lembra que tinha uma antena que era a espinha de peixe? A espinha do diabo está ali. Vocês lembram disso? Essas mesmas igrejas hoje têm programa de televisão. E agora? Pecado muda, hoje é pecado, amanhã não é mais? Algumas igrejas não crescem, porque se preocupam tanto em pregar Jesus mais alguma coisa e esquecem que a salvação é em Jesus. E aí não cresce. Aí não cresce. O outro problema, que as igrejas do nome não crescem, por causa do chamado, eu passei a chamar assim, chamado de xenofobismo ministerial. Xenofobia é a aversão às coisas de outros países ou de outros bairros. Quando você é homem, né? Os meninos viveram mais isso do que as meninas, que a gente tinha bairrismo, né? Então os meninos aqui eu vou usar como se a gente fosse daqui, os meninos da Vilas Oficinas não tinham comunhão com o pessoal lá do Acrópole, né? Então era a revistinha da Turma da Mônica fala isso sobre os meninos da rua de baixo, né? Então nós meninos vivíamos muito isso, né? Que os outros da outra rua eram nossos inimigos e não importava, era inimigo porque era inimigo. E tem muita rivalidade entre o povo do nome por causa disso. Um xenofobismo ministerial não. Se eu for lá na igreja do pastor Carlito, não vai dar certo. Tem uma igreja aqui em Foz do Iguaçu, chama igreja, se eu não me engano, da Casa Amarela, a igreja Casa Amarela. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, eu acho que eu falei aqui alguma vez. Dizem lá os pastores lá de Foz do Iguaçu que se um membro vai na Casa Amarela, nunca mais sai de lá. É tão agradável o lugar, é tão bom de ir lá, o companheirismo, a recepção é tão agradável que as pessoas entram ali e não querem mais sair. Então os pastores proíbem os membros de ir na Casa Amarela nessa igreja, porque se for lá vai perder o membro da igreja. Isso é uma história que se conta sobre esse lugar, bem interessante. Mas muitas pessoas têm xenofobismo ministerial. Irmãos, se Deus te levantou, e eu creio que Deus te levantou, não existe inferno que te derrube. Amém. Porque Deus assina embaixo. Glória a Deus. Deus cuida de você. Obrigado, Jesus. Esse patriotismo de que a igreja é minha, o púlpito é meu e eu não posso compartilhar com ninguém, isso não pode ser válido na mente de um cristão. Isso não pode ser válido. Sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor. Glória a Deus. E alguns têm uma necessidade, outros têm outra necessidade, mas a casa, ela pertence ao Senhor, ela é de Deus. Glória a Deus. Amém? Exaltado o nome do Senhor. Algumas pessoas são gente desconhecidas. O povo do nome, por várias vezes é desconhecido. Tem pessoas que não sabem quem somos nós, irmãos. Não sabem, e sabe porque a culpa é nossa mesmo, porque nós não queremos andar em união. Nós não queremos. E nós damos a mão aqui, e daí depois já chega ali na frente, ali, ó, pastor Carlito, agora você vai aí, porque não dá certo, e nós começamos a nos separar. Mas se nós pensarmos bem, irmãos, se nós juntarmos o povo do nome, você sabia que 75% do povo cristão nos Estados Unidos é o povo unicista? E eles têm uma facilidade de se unir, mas também têm uma facilidade de se separar muito grande. Você sabe disso? A maior igreja unicista aqui no Brasil, qual é o nome dela? Quem se lembra? A Igreja Unida. Vocês sabem disso? Ela só é unida no nome. Então, só unida no Brasil, só é unida no nome. Entre os próprios pastores, o pastor de Vilas Oficinas não tem comunhão com o pastor do Xaxim, o pastor do Xaxim não tem comunhão com os pastores lá de Araucária, e eles mesmos são divididos entre eles. Entre eles, porque um prega de um jeito, outro prega de outro jeito, outro fala de outra coisa, outro fala de outra. Para quantos nós convidamos e nós falamos sobre a quarta só para o unicista e a importância de ter isso, de ter essa comunhão com os irmãos? E por que isso não acontece? Porque muitas vezes, nós pregamos contra o corpo de Cristo Jesus. Imagina isso, pensa comigo.
corpo humano, possui mais de 130 células. E ela se reproduz na incrível velocidade de 300 milhões de células por minuto, ou 432 trilhões de células diariamente são reproduzidas no seu corpo. É óbvio que essa renovação celular, ela é necessária, é óbvio. É óbvio que nós precisamos pôr aqui à frente, muitas vezes, o pastor Carlito para pregar para nós, o pastor Ademir, o bispo Rubens, o nosso irmão Arlindo, os nossos irmãos que estão aqui, o nosso irmão Wilmer, a nossa irmã Esmeri, e nós precisamos dessa renovação para quê? Para que a palavra chegue no coração de todos da mesma forma. Isso é necessário, irmãos. É necessário que nós tenhamos essa renovação. Nós somos desconhecidos porque nós preferimos andar com aqueles que nos chamam de seita. Você imagina isso? Lamentavelmente, tristemente, vergonhosamente. Carlos Moisés uma vez falou dos maiores absurdos, falando que tinha muito unicista que era agente secreto em igreja comunitária. Não, irmãos, não é isso. Isso não é verdade. O povo do nome não foi chamado para ser agente secreto. O povo do nome foi chamado para ser pregador do Evangelho. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todo mundo. Amém. Exaltado é o Senhor. Aleluia, Jesus. Quando eu ouvi a pessoa falando para mim assim, eu prefiro ter comunhão com os outros lá, porque o povo do nome é muito difícil, e realmente é difícil. Esses dias vieram falar para mim assim, deixa eu fazer uma fofoca para vocês, tá? O irmão falou assim, quando você fala fofoca é melhor não transmitir. O irmão falou, vou cortar quando você fala fofoca. Olha essa aqui. E alguém veio e falou para mim assim, pastor Carlito foi lá pregar na minha igreja, mas ele pensou que a gente era tudo 30 e pregou a unicidade na igreja e foi uma coisa, e o povo ficou com os olhos arregalados. E aí eu perguntei assim, eu falei, mas qual o problema? Ele falou, não, é porque tinha muita gente lá que não voltou mais. Eu falei, então a culpa é sua, do pastor Carlito. Amém? Amém, irmão? Você percebe isso? Consegue entender isso? É que nós temos que estar aqui, irmãos, alicerçados. A palavra tem que chegar no coração e a pessoa tem que... Uma vez eu fui numa igreja, era aniversário de uma igreja, e o pastor pegou esse mesmo texto, Mateus capítulo 16, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E eu estava cansado, irmãos, eu confesso para vocês, eu queria ir embora, eu estava cansado. Mas quando ele leu o texto, eu falei, não, peraí um pouquinho. Eu saí de lá de trás e eu sentei aqui, eu falei, eu vou ouvir a palavra. Não falou nada com nada. Não falou de pedra nenhuma, não falou de coisa, não falou de nada. E eu falei, meu Deus, podia ter ido embora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 38, até o 38, que fala sobre um povo remido. Sobre a galeria dos heróis da fé, fala sobre isso aqui. Hebreus 11, 33, nós vamos ir até o versículo 38. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, penhas e cavernas e grutas da terra. Amém? Amém? Amém. Ou nós lemos aqui, pela fé, alguns deles se acovardaram.
Pela fé, alguns deles falaram assim: ah, não, Deus sabe todas as coisas, né? Não, pastor, não é bom assim. Não, irmãos. Eu não sei se tem algum guerreiro de Cristo aqui. Eu não sei se tem algum homem ou alguma mulher que defendem o Evangelho de Cristo Jesus e querem viver para Cristo Jesus. Mas você tem que saber, irmão, se você falar assim: olha, eu quero viver para Cristo Jesus, você será perseguido. Você será atacado, você será vilipendiado, a sua família vai te odiar, as pessoas elas vão detestar você, elas vão zombar na sua cara, elas vão cuspir em você, elas vão menear a cabeça e falar: ah, lá vem o Santão, só ele agora é crente, só ele é, só ele agora. As pessoas vão fazer isso, mas pela fé nós vamos alcançar, nós vamos abrir a mão do nosso direito de viver em liberdade, porque nós vamos falar como disse o apóstolo: já estamos crucificados com Cristo Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Você sabe por que nós somos desconhecidos, irmãos? Porque a nossa apologia é pobre, a nossa defesa ela é pequena. Vamos pensar, irmãos, na galeria. Vamos ver o que você conhece, mas vamos pensar na galeria dos heróis da fé. Vamos pensar um pouquinho, com todo o respeito que se merece o ministério Voz da Verdade, mas vamos pensar no velho fué de Moisés, olhando para o que o Zé Luiz e o Carlos estão fazendo com o nome de Jesus. Vamos pensar. Será que esse daí não vira no caixão? Com todo o respeito que merece a Igreja Evangélica Apostólica, mas vamos pensar no bispo Souco Onohiro, olhando o que o bispo Claudemir tem feito com a Igreja Evangélica Apostólica no Brasil e no sectarismo que eles se transformaram. Com todo o respeito que merece o Demarchand da Unida, mas o que tem se transformado na Unida, um querendo poder aqui, o outro querendo ser secretário seccional ali, o outro querendo ser presidente distrital aqui, e esquecendo que as almas estão perecendo porque não se prega o nome de Jesus. É verdade. Com todo o respeito que eu devo ao meu velho pai que morreu, que era radical ao extremo com respeito à mensagem do nome de Jesus, e eu, por mais que sou um defensor unicista, talvez um dos últimos, por mais defensor que sou, eu não chego nem a botina dele. O que está acontecendo com o povo do nome é que a nossa apologia é pobre. Pregadores unicistas têm me chamado, irmãos, para ir nas suas igrejas e falar assim: ó, vem aqui pregar uma mensagem do nome aqui, para poder chacoalhar esse povo. Por que não ele? Por que eu tenho que sair daqui para ir pregar unicidade dentro de uma igreja unicista, sendo que lá o pastor poderia pregar, mas não? Aí tem que sair porque são pobres na sua apologia, são pobres na sua defesa, porque defendem muito bem os seus costumes, as suas tradições. Nós aprendemos muito sobre tradição aqui no mês de janeiro, da descontaminação. Por 2 vezes aqui pregaram praticamente a mesma mensagem. Eu achei fantástico isso, como Deus falou conosco em janeiro. Mas alguns defendem as suas tradições como judeus. Olha, eles comem aí e não estão lavando as mãos para comer. Tradição judaica. Alguns defendem as suas tradições, mas não defendem o nome de Jesus. Alguns defendem os seus costumes e colocam a gravata onde acham que devem colocar a sua gravata, mas não defendem o nome de Jesus. Um pregador não pode subir no púlpito se ele não estiver de paletó, mas não defendem o nome de Jesus. Uma mulher não pode ter uma oportunidade se ela não tiver um saião e o cabelo solto com 152 pontas no seu cabelo, mas não defendem o nome de Jesus. A igreja não tem poder se não tiver uma revelação, se não tiver uma mentira, se não tiver uma fofoca do inferno lá, dito como revelação, mas não defendem o nome de Jesus. A apologia é pobre, ela é simplista, e nós fazemos eventos, e eles são importantes, os eventos são grandes. Eu queria hoje tivesse aqui lotado de pastores e de igrejas aqui, são importantes, mas nós fazemos mais eventos para o homem do que para Deus. E nós precisamos saber
Que ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amém. A nós seja a misericórdia do Senhor, seja a graça do Senhor sobre as nossas vidas, mas a Ele seja toda a honra e toda a glória. Glória. Porque será que nós não vivemos em unidade? Simples. Porque nós vivemos em nós a síndrome de Caim. E se o Senhor Deus está aceitando louvor e adoração lá na igreja do pastor Carlito, então a síndrome de Caim já vem no meu coração e fala assim: não, eu tenho que dar um jeito de matar esse Abelzinho aí, porque agora Jesus só ouve o pastor Carlito agora. E tá Jesus passeando por Curitiba, não, eu vou lá no Carlito lá e aí já vem, acende minha síndrome de Caim, o desejo de matar e de acabar. Ah, é bom mais, é bom mais. Quantas pessoas não morreram aqui? Quantas pessoas não estão morrendo nas igrejas porque é bom mais? Não, é bom mais, só que cuidado. Carne tem gente boa, mas cuidado. Vai lá, ainda mais aqui tem uns barbudinhos aí, eu não quero falar para ninguém, mas vai lá, o pastor Carne vai arrancar sua barba na mão, na unha. Brincadeira, viu, pastor Carne? Estou usando sempre que eu tenho a verdade. É brincadeira, viu, irmãos? Essas irmãzinhas que andam pintando o cabelo aí, não vai pro céu. E aí a gente tem que começar, vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho. Essa história desse sectarismo que eu estou falando para você, não é de agora não, irmão. Vou contar uma canção que a gente era criança, né? Isso daí é da minha irmã, você imagina. Tinha uma canção assim, os velhinhos vão lembrar aqui. E nós, mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sem mar. Lembrou, né, Anjo? Mulher de mini saia lá no céu não vai entrar. Lembra disso? Isso é coisa antiga, irmão. Isso que vai ser comida de bicho, porque isso aí é coisa antiga, é uma cilada do inimigo justamente para fazer com que as pessoas não entendam que a igreja é um corpo. Existem pessoas, irmãos, existem pessoas que elas precisam do sistema para poder ir para o céu. Eu conheci um casal e eles falaram para mim assim: pastor, eu amo a sua igreja, eu gosto, mas para eu ficar firme na igreja tem que ser uma igreja que me proíba fazer as coisas, porque se eu sentir uma certa liberdade eu descambo para o erro. Existem pessoas assim, irmãos. E louvado seja Deus pelas igrejas, porque lembra que eu falei que é um corpo? E que cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu peso, só que nós precisamos aprender a viver essa unidade, respeitando a diferença de cada um e lembrando que o Senhor nos chamou para uma unidade, para um modelo, para uma causa e para o mesmo propósito, não importando se as ferramentas de um, elas são mais atuais ou elas são mais retrógradas, não importa. O importante é que cada um vai ganhando almas para o reino de Deus com aquilo que tem. Glória a Deus. Por que é tão difícil a gente entender isso? Porque a gente pensa assim, não, se não é do meu jeito, então está fora. Não, irmãos. Cada um ganha o que tem. O que nós não podemos abrir mão é de uma apologia que defenda o nome do Senhor. Vamos lá para João, capítulo 17, versículo 20 até o 23. Olha que oração maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensina. João 17, versículo 20 até o 23. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Amém? Amém. Que poderosa oração nós aprendemos aqui. Em Cristo somos um. Amém. Você tem suas diferenças, irmão. Você tem os seus gostos. Você canta algumas canções que eu não consigo cantar. Eu canto algumas canções que você fala assim: essas daí não dá para mim.
cada um de nós temos as nossas diferenças. Uns pregam bonito sobre um tema X, outros sobre outro tema acolá, mas todos nós somos a igreja do Senhor. Amemo-nos uns aos outros, cuidemos da unidade, cuidemos de ser um. A verdade é que a unidade proposta pelo Senhor, ela encontra a cultura atual, ela encontra o sistema atual, uma realidade, uma diversidade muito grande. E aí, com essa diversidade, então nós já não podemos nos unir, porque afinal de contas eu estou de paletó e gravata, mas eu estou de barba, e o outro já está de outro jeito, e o outro está de outro jeito. Não, irmãos, nós precisamos saber o que nos une é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixemos de lado as dificuldades que muitas vezes nos impedem, porque haverá pessoas que seguirão o sistema por causa das dificuldades, e outros seguirão o sistema porque não há dificuldades. Mas o importante é que quando for anunciada a mensagem do nome, essa mensagem seja plena, seja completa, seja verdadeira, seja única, que o povo não tenha sede de ouvir a mensagem do nome, irmãos. O que nós precisamos fazer é aquilo que rios de água viva comecem a fluir, que as pessoas não tenham sede da mensagem, mas elas encontram a mensagem em todos os cantos. Por quê? Porque só assim nós verdadeiramente faremos uma igreja. Amém? Amém. Fiquemos em pé. Vamos encerrar. Dr. James Bannerman, ele falava assim, você está na frente dele, Zé. Ele falava assim: o crente não é em absoluto todo membro de qualquer igreja local quanto da igreja de Cristo. Somos membros da igreja de Cristo, sim ou não? Amém. Jesus é o dono das nossas vidas. Amém. Nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos nos dedicar ao Senhor. Não estou fazendo uma apologia aqui para você andar de qualquer forma, não. Esteja congregado, esteja unido, esteja com o seu povo, mas esteja mais próximo da igreja possível, que prega a verdade. E se não prega a verdade, foge dela. Foge. Por quê? Porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, irmãos amados, não vai dar para dar desculpa. Quando Jesus voltar, não vai dar para a gente inventar história. Nós temos que estar em Cristo. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Vamos para casa? Amém. Vamos felizes para casa? Amém. Não? Amém. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por este culto. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós possamos, Senhor Jesus, ser unidos, Senhor, na adversidade. Nós possamos ser unidos, Senhor Jesus, nas diferenças. Nós possamos ser unidos no Teu nome. Senhor Jesus, que nós possamos ser uma igreja, Senhor, unida na palavra, na pregação do Teu Evangelho. Agora, Senhor, leva o Teu povo em paz. Livra dos homens malfeitores, dos casos governados, das pessoas mal intencionadas, e honra, Senhor, a vida de cada um, pelo amor do Teu nome. Amém e amém. Antes de nós encerrarmos, irmãos, Deus abençoe poderosamente o Bispo Rubens, ter nos ajudado, o pastor Ademir, o pastor Carlito, a todos vocês que estão aqui, são uma bênção. Muito obrigado por estarem na presença do Senhor, estarem conosco hoje. Dito isso, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus te abençoe.